Este é um vídeo tutorial sobre o Firewall iptables. Aqui nós estaremos vendo as funcionalidades deste Firewall, bem como a instalação e a utilização do Firewall. Antes de passar para a parte prática, propriamente dita, nós vamos dar uma breve olhada sobre a funcionalidade, sobre a história do Firewall e algumas de suas opções. Bem, o conceito de Firewall, de acordo com Tannenbaum, Firewalls são uma adaptação moderna de uma antiga forma de segurança medieval. Cavar um fosso profundo em torno de um castelo, forçando assim aqueles que queiram invadir ou adentrar o castelo a passar por um ponto único. Aqui nós temos uma definição tanto quanto mais técnica, onde diz dispositivo computacional responsável pela filtragem de pacotes e monitoramento do estado das portas lógicas de um determinado sistema. Certo? Ou seja, o Firewall ele é basicamente uma aplicação responsável por proteger a máquina, por evitar que determinadas requisições sejam realizadas por portas ou então filtrar tráfego através de pacotes e demais técnicas que podem vir a ser utilizadas no intuito de defender a sua máquina contra ataques externos. Aqui a gente tem um conceito do iptables propriamente dito. Assim como o Windows tem seu firewall padrão em máquinas com o sistema Microsoft, o iptables é um firewall padrão de sistemas Linux baseado em kernel 2.4.x em diante. Em um firewall em nível de pacotes, ele é um firewall em nível de pacotes, funciona sob o conceito de regras de firewall, comparando-as e permitindo ou não a passagem de pacotes, analisando uma a uma as requisições até que a condição seja satisfeita ou não para o processamento. Existem versões separadas para o IPv4 e IPv6. São elas o iptables e o IP6 tables, respectivamente, certo? Nas versões do Linux, como foi informado ali em cima, a partir do 2.4 o iptables ele já vem padrão, ou seja, não é necessário que seja feita nenhuma instalação. Você pode só configurar o firewall. Aqui nós temos algumas características adicionais. O iptables oferece suporte aos protocolos TCP, UDP e CMP. O tráfego é dividido em chains. Rápido, estável e seguro, permite a integração ao sistema de log do sistema. Redirecionamento de portas, ele oferece também suporte ao SNAT e ao DNAT, que são alteração de endereços de origem e destino das máquinas a um único IP ou faixa. Suporte à origem e destino de pacotes. A instalação básica, o sistema vem por padrão instalado em sistemas baseados em Linux para servidores. Caso não, basta instalar pela linha de comando apt-get install iptables, isso para sistemas baseados em Debian, ou então sudo-i iptables para sistemas baseados em OpenSUSE. Install pkg mais pacote iptables em sistemas Slackware. Aqui a gente tem a sintaxe básica de um comando iptables. Primeiramente, nós temos o nome iptables no início do comando, que referencia o sistema a qual será utilizado e aplicada a regra. Em seguida, o "-t" ele é o filtro que será utilizado. Ele pode ser input, output ou forward. O "-a", na cadeia, adiciona as regras no final de cada cadeia de regras. Pode ser do tipo input ou output. O "-d" é a abreviação de destination, ou o alvo da nossa regra para utilizá-lo. Para usá-lo, deve-se especificar o endereço do IP alvo, ou seja, aqui é o nosso IP de destino, certo? A gente também poderia estar trabalhando com o IP de origem para fazer a regra. Por fim, no "-j", ele especifica a ação que será tomada. Pode ser drop, descarta os pacotes, accept, aceita os pacotes ou forward, encaminha os pacotes. Aqui nós temos algumas outras opções.
L vem de list, ou seja, lista as regras vigentes no sistema. iptables-r mais o número da regra, R vem de replace, ou seja, substitui uma regra dada ao sistema. E aqui a gente tem o iptable-f. Esse comando ele deleta todas as regras ativas no sistema. O iptable-d mais o número da regra, o dele vem de delete, ou seja, ele deleta a regra específica adicionada após o comando, para que eu não tenha que deletar todas as regras que estavam armazenadas nas tabelas de iptables. Bem, após essa breve explicação do que é o iptables e algumas de suas funcionalidades, a gente passa para uma breve demonstração. O material utilizado para a demonstração ele vai estar disponível na descrição do vídeo. Dentro do material a gente tem um tutorial de implementação, certo? Onde a gente especifica vários detalhes, inclusive esse do início do vídeo, que é a introdução a iptables, com toda aquela parte que foi mostrada, exemplo de sintaxe, comandos principais, explicações sobre as tabelas, as opções, regras de dados, enfim, todo o background que você vai necessitar para entender esse recurso que é o iptables. Além do material, além desse tutorial que vai estar disponível na descrição do vídeo, nós vamos disponibilizar também as máquinas virtuais que vão ser utilizadas, certo? Em instantes eu vou falar um pouco melhor sobre elas. Mas antes de passar para a parte das máquinas propriamente ditas, é necessário que a gente entenda o cenário dessa demonstração que a gente realizou, certo? O Firewall iptables ele pode ser aplicado em diferentes contextos, certo? Você pode estar aplicando ele simplesmente para proteger sua própria máquina. No caso, você tem uma máquina com acesso à internet, uma máquina Linux, e você deseja proteger e colocar um firewall eficiente, onde você pode fazer diversas configurações, aí você pode estar aplicando iptables. A gente fez uma demonstração um pouco mais rebuscada do que essa, um pouco mais complexa. E esse aqui é basicamente o nosso cenário, a imagem ilustrativa aqui para demonstrar o que a gente pretende fazer. Aqui nós podemos ver o servidor, certo? Nesse servidor a gente vai ter o nosso iptables rodando nele. O servidor ele possui duas placas de rede, certo? A ETH0 que estará conectada a um link com acesso à internet, pode ser um modem ADSL, enfim, qualquer link com acesso à internet vai ser a placa por onde eu vou ter o meu acesso. E a ETH1, que é a placa que se comunica com a rede interna, certo? Na rede interna, no nosso caso, nós implementamos um servidor Apache para que a gente possa fazer uma demonstração interessante, certo? O servidor Apache nós pretendemos permitir que ele acesse a internet. Para isso, nós também estaremos utilizando o servidor iptables na sua funcionalidade de compartilhamento de conexão. Afinal, o servidor iptables, como vocês vão poder acompanhar no tutorial, ele possui várias tabelas. Uma delas é a tabela NAT, onde eu posso definir regras de encaminhamento, compartilhar minha conexão, enfim, diversos outros recursos que vocês podem estar estudando aí no tutorial. Além de permitir que o servidor Apache acesse uma máquina externa, nós também vamos estar fazendo com que o servidor Apache esteja visível a uma máquina externa. Tá ok? Como a nossa placa ETH0 ela vai estar recebendo o endereço, ela vai estar recebendo a internet, um link com a internet, a configuração dela vai ser DHCP. E para a rede interna a gente definiu a ETH1 com o endereço 92.168.1.1, certo? Você pode definir isso aqui de acordo com as peculiaridades da sua rede. Aqui a nível de demonstração nós fizemos dessa forma. A primeira coisa que precisa ser feita é configurar as interfaces do servidor, certo? Eu vou estar trabalhando agora com as máquinas virtuais. As máquinas virtuais a serem utilizadas são uma máquina virtual com
o Ubuntu Server instalado, foi esse o sistema operacional que nós decidimos utilizar para o servidor. No caso é este servidor aqui, certo? Só para mostrar para vocês algumas das configurações que são necessárias. Na parte de rede, o servidor possui duas placas habilitadas, certo? A primeira, que vai ser a ETH0, ela está em modo bridge. Se você pretende fazer essa demonstração da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, você precisa colocar ela em modo bridge, pois em modo NAT não vai ser possível tornar a máquina interna visível na rede externa. E o segundo adaptador, que vai ser o da rede interna, ela está definido como Internal Network, certo? Além do servidor do iptables, nós temos um sistema Ubuntu instalado em uma outra máquina rodando o servidor Apache, certo? E por fim, para fazer o teste, nós temos um cliente Windows 7 aqui, que vai fazer o acesso da rede externa. Então, só para que vocês compreendam melhor, eu vou retornar aqui a ilustração do nosso cenário. O nosso Ubuntu Server vai ser esse servidor aqui, certo? Com as duas interfaces. O servidor Apache vai ser uma dessas máquinas aqui localizadas na rede interna. E a máquina Windows ela vai estar conectada à rede externa, ou seja, ela vai ter acesso a essa placa de rede ETH0. Ela não vai ser capaz de reconhecer a placa de rede ETH1, pois ela vai estar aqui na rede externa. Isso para que a gente faça os testes de comunicação entre as máquinas da rede externa com as máquinas de rede interna, a gente possa aplicar algumas regras para ver o iptables funcionando. Então vamos lá, aqui no tutorial a gente tem a prévia das configurações. Eu vou dividir a tela aqui para que a gente possa acompanhar. Esse aqui é o nosso servidor. Nosso login é o iptables, password 123456. A máquina, como eu falei, vai estar disponível para download na descrição do vídeo. E as informações de login e senhas também vão estar descritas lá, certo? Então vamos dar uma conferida aqui como é que está a configuração das placas, certo? Através do comando ifconfig, eu posso ver aqui que a ETH0, que é a nossa máquina da rede externa, já está conectada, certo? A de loopback também. A placa da rede interna ainda não foi montada, então só para que a gente faça um teste aqui, eu posso dar um ping ao Google. Temos conexão, tranquilo. Então vamos para a parte de configuração. Eu vou logar como usuário root. Nós vamos configurar as interfaces através do arquivo /etc/network/interface, certo? Então, para isso eu vou utilizar o nano. Então, nano/etc network/interfaces. A gente vê aqui a nossa configuração, certo? O loopback já está montado, da internet também está configurada da forma como a gente quer. Vocês podem conferir aqui, ela está recebendo DHCP. Então, a configuração que é necessário ser feita aqui é a da nossa placa da rede interna. Vou adicionar um comentário aqui só para ficar especificado. A gente vai montar a interface, certo? Fazendo que ela monte automaticamente cada vez que o sistema seja iniciado. E face ETH1, que é a nossa placa de rede interna. E net static, ou seja, estou definindo que as configurações são estáticas, ela não vai estar recebendo de um servidor DHCP, por exemplo. O endereço dela, como a gente viu no nosso cenário, vai ser 192.168.1.1, netmask 255.255.255.0, ou seja, a nossa máscara de sub-região /24. O endereço da rede é 192.168.1.0 e o nosso endereço de broadcast é 192.168
.1.255. Ok, feito isso, a nossa configuração está feita. Vamos salvar aqui o arquivo, salvar as alterações feitas. Sim, reiniciar o servidor para que ele possa pegar as configurações das placas de redes que nós acabamos de fazer. Nosso login iptables, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos conferir se as configurações foram bem sucedidas. Que a gente tem agora, o nosso ETH0 está acessando a internet, certo? Recebeu o endereço do nosso DHCP, mesma forma como anteriormente, e a ETH1 agora está com o endereço 92.68.1.1. Ou seja, está configurada corretamente. O próximo passo é fazer o compartilhamento da conexão do servidor iptables. Certo? Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que editar um outro arquivo, certo? Eu vou colocar como usuário root. O arquivo a ser modificado, como a gente pode ver aqui no tutorial, é o /etc/sysctl.conf. Então, /etc/sysctl.conf. Nós vamos descomentar essa linha aqui, certo? net.ipv4.ipforward. Essa linha ela vai ser responsável por permitir que os pacotes IPv4 sejam encaminhados, certo? Dessa forma a gente vai poder fazer o compartilhamento da conexão. Vamos salvar o arquivo. Pronto, arquivo salvo. Próximo passo é dar todos esses comandos aqui para que a gente possa inicializar o servidor iptables, certo? Nós precisamos carregar esses processos. Mode probe iptables, mode probe iptable nat. Pronto. Vamos dar todos esses comandos aqui, iptables-f input, output, forward, -t. Como a gente viu, o "-f" ele apaga todas as regras anteriormente definidas, certo? Como é a primeira vez que a gente está utilizando o servidor, teoricamente não seria necessário, certo? Como nós já fizemos alguns testes aqui, eu vou estar executando elas para que o nosso servidor esteja completamente zerado, sem nenhuma regra definida. O input, atentem à questão de letras maiúsculas e minúsculas, pois como a gente sabe, o Linux ele é case sensitive, então se você digitar um desses parâmetros minúsculo, o comando não vai funcionar adequadamente. Aqui ele zera a tabela NAT. E aqui a tabela member. Outras inscrições acerca dessas tabelas vocês podem encontrar no tutorial. Nós agora vamos dar o comando echo 1, que vai adicionar o 1 ao arquivo localizado no proc /sys /ipv4 ipforward, para que o processo seja inicializado. Perdão, sys /net /ipv4 ipforward. Bem pessoal, agora a gente vai dar o comando de compartilhamento da conexão propriamente dito. Ele é o iptables -t nat, ou seja, ele trabalhará nat -a post routing -o
ETH0, que é a nossa interface da rede externa, certo? Caso a sua interface seja diferente. -j masquerade. Antes de dar o comando, só para que a gente possa visualizar aqui na demonstração, eu vou vir aqui no nosso servidor Apache, certo? A conexão ela deve estar configurada da seguinte maneira, certo? O endereço de IP, no nosso caso na demonstração, como ela está na rede interna, vai ser 192.168.1.17. Aqui vocês têm a informação do endereço de broadcast, máscara de subrede /24, rota padrão, o nosso gateway, que vai ser o nosso servidor, certo? 192.168.1.1. Como a gente não tem um serviço de DNS rodando no servidor iptables, para que o sistema funcione, para a conexão com a internet funcione, a gente utilizou o DNS da Google, certo? 8.8.8.8. Como eu não dei o comando para compartilhamento da conexão, teoricamente essa máquina deve estar sem acesso à internet. Vamos conferir isso agora. Vamos aqui tentar acessar o Google. Bem, como vocês podem ver, a máquina não está conseguindo acesso, certo? No entanto, eu devo conseguir dar um ping à placa de rede interna do servidor. Então, ping bem sucedido, as máquinas conseguem se comunicar tranquilamente. Eu vou retornar ao servidor. Vou executar o comando. Executado. Vou retornar ao nosso servidor Apache. Tentar mais uma vez a conexão. Conexão bem sucedida. Agora temos acesso à internet. Ok? O próximo passo da nossa demonstração, uma vez que a rede está compartilhada, é tornar o host interno visível, certo? Antes de explicar como isso funciona, eu vou vir aqui a nossa máquina do Windows 7, certo? Nosso cliente do Windows 7. Como eu falei anteriormente, essa máquina ela não está na nossa rede interna. Como ela não está na nossa rede interna, ela está na externa, a configuração de rede dela deve ser um DHCP automático, ele vai receber a conexão da mesma forma que a nossa ETH0 do servidor recebe. Obter endereço de IP automaticamente. Teoricamente essa máquina deve ter acesso à internet. Então aqui temos acesso à internet tranquilamente. Teoricamente nós também devemos ter acesso à placa de rede externa do nosso servidor. Para conferir isso, eu vou olhar aqui qual IP que a placa de rede externa do servidor recebeu. Através do comando ifconfig. Nossa placa de rede é ETH0. Ela recebeu o IP 192.168.0.14, certo? Vamos aqui no cliente Windows, vamos dar um ping ao 192.168.0.14. Então a conexão está tranquila, certo? Funcionando perfeitamente. Caso você vá implementar isso em um cenário real, é interessante que o IP da máquina servidora seja fixo, certo? Mesmo da rede externa, pois a gente agora vai ofertar o serviço de servidor web e caso a máquina receba um IP diferente, ele vai alterar todas as configurações, tá ok? Então vamos retornar aqui ao nosso servidor, iptables, seguindo o tutorial. Nós vamos agora tornar o host interno visível à rede externa.
Como o serviço que a gente quer tornar visível é o do servidor Apache, que é um servidor web, a porta em que a gente vai estar abrindo no nosso servidor é a porta 80. As configurações do Apache não estão contempladas no vídeo, mas na descrição do vídeo nós também colocaremos um link de um vídeo de configuração do servidor Apache. Então vamos lá. "-t", NAT, estamos trabalhando com a tabela NAT. "-a", dessa vez pre-routing. "-i", "-th0", "-p", TCP, que é o protocolo que estaremos utilizando, "-dport 80", que é o número da porta, "-j", "dnat", o D vem de destination, aqui nós vamos designar para onde os pacotes deverão ser encaminhados, "-to", 192.168.1.17, que é o endereço do servidor Apache, na porta 80, certo? Ou seja, toda vez que um pacote vier da rede externa, chegar nessa placa de rede, né, TH0, através da porta 80, a requisição vai ser encaminhada à máquina da rede interna de endereço 92.168.1.17. Então, vamos executar o comando, retornemos a máquina do Windows cliente que está na rede externa e vamos tentar acessar o nosso servidor Apache. Aqui eu vou estar utilizando o endereço da placa da rede externa do nosso servidor, que é o 92.168.0.14, e está aqui a nossa página, certo? Se você colocar Tio Diego, aqui temos a outra página. Essas páginas estão todas hospedadas no servidor Apache, certo? Site de demonstração para IPTeiros. Como vocês podem ver aqui no nosso servidor Apache, se eu der um localhost Diego na mesma página, então agora essa máquina está visível à rede externa para o serviço de internet que funciona através da porta 80, certo? Nós também podemos querer administrar ambas as máquinas, tanto o nosso servidor quanto a máquina da rede interna, através do protocolo SSH. Para isso é necessário no servidor que a gente instale o SSH. Para que a gente possa administrar o servidor, é necessário que a gente faça a instalação do pacote, certo? Do SSH server. Então a gente vai dar o comando apt-get install open ssh server. Vamos aguardar até que ele instale. Ok, então da máquina do nosso cliente Windows, teoricamente agora nós podemos administrar o servidor IPTable, certo? Você pode utilizar uma aplicação como essa, o PUT. Aqui nós vamos colocar o endereço do servidor, que é 192.168.0.14. A porta que o SSH utiliza é a porta 22, certo? Vamos utilizar aqui o protocolo SSH. Sim. Login IPTables. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos logados no servidor, certo? Caso a gente queira administrar o servidor Apache que está localizado dentro da rede interna, nós também temos que compartilhar esse serviço na tabela NAT do servidor IPTable, certo? Da mesma forma como foi feito na porta 80.
Só que aqui tem uma peculiaridade, certo? Como a gente quer administrar ambas as máquinas, tanto o servidor como a máquina da rede, o servidor Apache como o servidor iptables, que é o nosso gateway, é necessário que a gente utilize portas diferentes. Caso contrário, vai haver conflito, certo? As requisições que chegarem à placa de rede externa ETH0 na porta 22, a gente vai destinar para a configuração do próprio servidor iptables. Agora, as requisições que chegarem na placa de rede externa ETH0 através da porta, por exemplo, 2222, a gente vai fazer com que ele encaminhe para o nosso servidor interno, nosso servidor Apache, certo? Então, o mesmo comando de anteriormente, certo? Com a diferença de que no deport a gente vai estar utilizando a porta 22, que é a porta do servidor interno, servidor Apache. No deport a gente vai estar utilizando 2222, que é a porta onde vai estar chegando a requisição. E a gente vai estar encaminhando ao servidor interno através da porta 22. Vou executar o comando, vamos retornar aqui ao servidor Windows. Novamente executar o put, vamos colocar o mesmo endereço IP do servidor iptables, só que dessa vez a porta utilizada vai ser 2222, para que a gente possa acessar o servidor Apache localizado na rede interna. Sim, login é de ele, senha 23. Pronto, estamos logados, conexão bem sucedida. A seguir, pessoal, a gente preparou algumas regrinhas de implementação do servidor Firewall, certo? Para que a gente possa começar a proteger a nossa máquina propriamente dita. Elas também estão expressas aqui, detalhadamente explicadas no tutorial. Se vocês estudarem todas as opções que a gente colocou aqui anteriormente, vocês podem aplicar da forma como vocês bem entenderem na rede de vocês, de acordo com as necessidades do sistema de vocês. Aqui a gente fez uma configuração básica de um firewall, que é geralmente o que é necessário para configurar um firewall, através dessa pequena lista de comandos aqui, certo? O primeiro comando, pessoal, iptables-a input-p cmp, ele vai fazer com que o servidor rejeite todas as requisições ICMP, ou seja, todos os pings. O servidor não vai mais responder a nenhum ping feito. Isso evita muitos tipos de ataques, certo? Até como, por exemplo, ataques de negação de serviço. Eu vou digitar o nosso comando aqui no servidor, iptables -a input -p ICMP ICMP -type echo request -j drop. O drop ele rejeita sem mandar nenhum retorno, certo? Sem mandar nenhuma resposta de que o pacote foi rejeitado, nenhuma flag. Antes de executar o comando, eu vou voltar aqui no Windows 7 para testar se eu posso ou não pingar no servidor. Ping 192.168.0.14, que é o endereço da placa de rede externa do servidor iptables. Consigo me conectar tranquilamente. Vamos retornar ao servidor, executar o comando, retornar a máquina cliente do Windows, executar o mesmo comando. Dessa vez a máquina não vai conseguir nenhuma resposta. Como a gente pode ver, esgotado o tempo limite do pedido. Então o primeiro comando está funcionando corretamente. Próximo comando. Os dois próximos comandos eles protegem a sua rede contra ataques de p-spoofing, certo? Então o primeiro comando a ser realizado é o IP, o echo 1,
maior que proxys/net/ipv4/conf/default/rpfilter. Próximo comando a ser executado é o iptables -a input -m state -state invalid -j drop. Os dois próximos comandos que a gente vai estar aplicando, pessoal, eles vão permitir que os pacotes provenientes da interface de loopback, bem como os pacotes provenientes da rede local, sejam autorizados para encaminhamento, certo? Ou seja, as máquinas da rede interna vão poder se comunicar entre si agora, certo? Então, o comando iptables -a input -i LIO -j accept iptables -i ETH1, que é a placa da rede interna, -j accept. O próximo comando ele permite pacotes provenientes que vêm na porta 22, ou seja, pacotes SSH, para que a gente continue podendo administrar os servidores como a gente havia feito anteriormente. Então, iptables -a-p tcp -deport 22 -j accept, para que as requisições continuem podendo ser encaminhadas. -a, eu esqueci de determinar o parâmetro aqui, certo? Vai ser input -a input -p tcp deport 22 -j accept. Aqui, como eu também quero administrar o servidor interno, também vou colocar aqui o 2222, certo? Para que ambos sejam aceitos. Agora, o próximo comando ele vai fazer o trabalho pesado, ele vai bloquear todas as outras tentativas de conexões. Vou aceitar também os da porta 80, afinal a gente tem um servidor web funcionando, que é o servidor Apache. Agora sim, próximo comando para bloquear todos os outros tipos de conexão: iptables -a input -p tcp -sim -j drop. Dessa forma, o seu servidor está protegido. Seu servidor Apache vai estar disponível apenas através das portas 80 e a da porta 2222, bem como o servidor iptables vai estar aberto apenas através da porta 22. Certo? Caso não haja necessidade dessa configuração externa, você pode manter essas portas bloqueadas também por motivos de segurança. Certo, pessoal? Com isso a gente chega ao fim da nossa demonstração. Confira na descrição do vídeo todos os materiais utilizados, bem como os links para download do tutorial e de todas as máquinas virtuais utilizadas. Certo? Muito obrigado. Até a próxima.